Olá pessoal, meu nome é Daniel, eu sou professor do curso de Gestão da Empresa Pecuária. Vim falar um pouco para vocês sobre o conteúdo do nosso curso e também passar alguns conceitos que a gente vai trabalhar durante esse curso. Eu sou zootecnista, formado pela Universidade Estadual, fiz mestrado em produção animal pela mesma instituição. Trabalho atualmente com gestão de empresas pecuárias pela empresa Terra Desenvolvimento. Trabalho já há mais de 6 anos no segmento e recentemente concluí a minha especialização em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. A nossa empresa, que é a empresa criadora desse curso, chama Terra Desenvolvimento Agropecuário, é uma empresa que há 15 anos ministra esse curso, então é um curso com mais de 15 anos de existência, onde nesses 15 anos a gente já teve mais de 80 edições, onde a grande maioria dessas edições foram presenciais, e nos últimos 4 anos, em parceria com o IPEC, além das realizações presenciais, a gente teve a oportunidade de disponibilizar o curso online, graças a essa parceria. A nossa empresa, além dos treinamentos de gestão da empresa pecuária, a gente trabalha há mais de 10 anos com consultoria em gestão agropecuária. Por que eu falo isso? Tudo que a gente vai ver aqui, dentro do curso, dentro do treinamento, é o que a gente aplica para os nossos clientes. Então, a gente tenta trazer um pouco do que a gente vê na prática da gestão agropecuária para o treinamento. Ao longo desses 15 anos de treinamento, o treinamento mudou muito e evoluiu muito. Por quê? Justamente porque as ferramentas de gestão evoluíram. Porque o perfil do negócio agropecuário mudou. Então, a gente sempre está adaptando para que o curso tenha, de fato, uma aplicabilidade prática. Que vocês saiam do curso aptos a implantar dentro da propriedade de vocês ou dentro da fazenda que vocês atendem os maiores e melhores conceitos de gestão da atualidade. O conteúdo do nosso treinamento, ele é dividido nessas frentes, onde a gente tem o primeiro módulo, que é o diagnóstico, onde a gente vai tratar aonde a fazenda está, qual a situação atual da fazenda. A gente fala que o primeiro passo para a gestão é saber onde a fazenda está, é posicionar a fazenda. Para isso a gente vai mostrar uma série de ferramentas, entre elas a análise SWOT, onde a gente vai identificar no diagnóstico o que a fazenda tem de bom, o que a fazenda tem que pode melhorar, quais são as grandes oportunidades e quais são as grandes ameaças ao negócio. Então, a gente sempre inicia no treinamento falando do ponto A, onde a fazenda está, qual o diagnóstico da situação atual da fazenda. Para auxiliar nesse diagnóstico, a gente vai tratar o nosso segundo capítulo aí, que seria índices zootécnicos, onde a gente vai falar metodologia de cálculo não só de índices zootécnicos, mas também de índices produtivos, de índices, alguns índices reprodutivos. Então a gente trabalha muito a questão não só do exercício, do cálculo, mas também a gente vai aprender a analisar esses índices depois de calculado. O que fazer quando eu tenho um índice baixo, qual atitude tomar mediante cada índice encontrado. Um terceiro capítulo do nosso treinamento, que trata o planejamento estratégico, a gente vai ver as principais frentes do planejamento estratégico. Hoje a nossa empresa utiliza a metodologia do BSC, onde a gente foca sempre o planejamento estratégico em 3 frentes: processos, pessoas e finanças. Então, tudo que a gente desenvolve dentro do planejamento estratégico, a gente vai desenvolver toda a parte voltada para a produção, toda a parte voltada para a equipe e toda a parte voltada para orçamento e finanças. Nosso quarto capítulo, que trata o controle, é uma etapa fundamental. A partir do momento que a gente já tem o planejamento estratégico bem definido e consolidado, o que faz com que a gente tome as ações corretivas em tempo hábil de poder mudar a realidade de uma fazenda é o controle, é o monitoramento, onde neste capítulo eu vou ensinar vocês a como implantar o controle, o que é importante no controle, para que a gente possa ter fechamentos mensais, previsto, realizado com uma alta eficiência, a fim de mudar o curso da fazenda.
Então, o controle ele é muito importante por conta disso. Ele que vai sinalizar para a gente mensalmente, semanalmente, diariamente, o que está dentro e o que está fora do planejado, né? Um outro tema que é abordado dentro do nosso curso são ferramentas para cálculo de custo de produção e análise de negócio. Hoje a gente vai utilizar inúmeras ferramentas, né? Mas a nossa empresa ela tem a metodologia de cálculo de custo de produção, onde eu vou passar para vocês como fazer o custo da arroba produzido, o custo do bezerro produzido, qual o custo de formação da matriz, né? Algumas ferramentas que a gente usa para tomar decisão, como TIR, VPL, razão, benefício, custo. Então, esse é um módulo bastante importante, onde a gente vai tratar especificamente componentes do custo de produção, né? E análise vinculada a esses componentes. E, para fechar o treinamento, a gente fala que a mola mestra, né, da nossa gestão, porque são as pessoas que conduzem os processos, e sem eles, e sem um treinamento, e sem estratégias motivacionais e sem um grande líder à frente do negócio, todo o restante a gente perde a eficiência, né? Por mais que a gente tenha um plano bem feito, né, que a gente tenha um controle bem feito, se a gente não tiver uma equipe comprometida e motivada, e acima de tudo um grande líder atrás do negócio, os resultados eles vão ser insatisfatórios. Então, a gente trata nesse capítulo de gestão de recursos humanos o que a gente tem implantado de gestão de recursos humanos dentro das fazendas, algumas características, algumas particularidades exclusivas para sociedades, microsociedades rurais. Então, esse é um capítulo bastante importante. Bom, falando agora um pouco de gestão, né, eu gosto bastante se a gente procurar no dicionário, né, o que é gestão, a gente vai encontrar lá alguns sinônimos lá, que gestão é administrar, reger, conduzir, empreender e assim por diante. A nossa empresa defende muito que a principal diferença, né, da gestão em uma propriedade, a principal diferença de uma fazenda tocada, né, aquela história, estou tocando a fazenda da minha família, né? A gente fala que a principal diferença entre uma fazenda tocada e uma fazenda gerenciada é ter um projeto, é saber aonde quer chegar. É muito comum a gente encontrar empresas rurais por aí, fazendas, que muitas vezes estão dando o seu melhor, mas sem um objetivo claro, sem um projeto claro. Eu faço o máximo, eu faço o melhor, mas a gente precisa, para ter gestão, necessariamente a gente precisa do projeto. E gestão é isso. Gestão é a maneira de fazer com que esse projeto se viabilize. É estruturar esse projeto de forma que ele seja execuível e que a gente consiga trazer para dentro do nosso negócio ferramentas que a gente consiga tomar a decisão, né? Só para dar uma ideia, gente, todo ano a gente faz um levantamento de todos os nossos clientes, que hoje vão do Rio Grande do Sul até o Pará, né, de fazendas que ganham e perdem dinheiro na atividade pecuária, né? Então a gente hoje atende mais de 100 fazendas, a gente tem hoje por volta de 50 clientes com mais de 100 fazendas, e a gente faz o que a gente chama de benchmarking, que é o comparativo do que os melhores têm, né, e por que eles estão ganhando dinheiro, do que os piores têm e o que eles fizeram de errado, né? A gente, na última safra, a gente encontrou o seguinte resultado, né? A gente viu fazendas que perdem R$500 por hectare ano de área produtiva e fazendas com pecuária de corte que ganham R$400 por hectare de área produtiva. Então, vocês vejam que dentro, né, dentro da mesma atividade, dentro do mesmo negócio, a gente tem pessoas que estão ganhando dinheiro, né, chegam aí até passar R$400 por hectare. A gente tem clientes que chegam a ganhar R$600, R$700 por hectare. Chega a se comparar a níveis de agricultura mesmo, né, a gente que está perdendo e está perdendo bastante dinheiro. Ao analisar todos esses nossos clientes, né, o que a gente viu que os clientes que mais
são ganhadores de dinheiro, são clientes que têm habilidade para lidar com os 3 pontos chaves da pecuária de corte, né? São clientes que conseguem conduzir o negócio de uma maneira que potencializa o potencial produtivo, né? Quando a gente fala em pontos chaves do negócio desses clientes, a gente vê que são clientes que conseguem ter uma lotação, né? Uma lotação ideal, para que essa lotação não interfira no ganho, né? Então não basta só ter lotação, ela tem que ser uma lotação com ganho médio diário, com ganho de desempenho individual, ao menor custo reais cabeça mês. É muito fácil, é muito comum a gente ver aí fazendas que têm uma alta taxa de lotação, ou até mesmo um alto ganho médio diário, gastando um caminhão de dinheiro. É ou não é? Mas o mais importante é o equilíbrio entre 3 fatores, né? A gente ter bastante lotação, a gente fazer com que essa lotação tenha um ganho desejável para que a produção de arrobas por hectare seja desejável, e isso ao menor custo possível. Na última linha, gente, o que a gente quer? A gente quer uma arroba produzida a um custo que permita a gente ter competitividade, que a gente tenha uma margem sobre a arroba vezes a quantidade produzida de arrobas que seja interessante economicamente. Então, a fazenda que conseguir lidar com esses 3 fatores em harmonia vai ser a fazenda que mais obter resultado, né? E onde que entra a gestão, né, dentro disso que eu estou falando? Se a gente pegar a pecuária de corte, ela mudou muito nos últimos anos, né? Quem já está no ramo aí há algum tempo no mercado já sabe algumas importantes mudanças que a gente teve. Uma delas é o que está mostrado nesse gráfico aqui, né? A gente teve mudanças na parte genética, né? Evolução genética nem se fala, evolução de reprodução. Até pouco tempo atrás a gente não confiava muito em inseminação e ATF, hoje é uma técnica mais que consolidada. Nutrição nem se fala, né? Nutrição hoje se fala em alto grão, né? Antigamente se falava em dar uma dieta só de grãos, né? O pessoal falava que era loucura. Então muita coisa evoluiu, né? Mas a mudança mais importante dentro da pecuária de corte é o que a gente vê nesse gráfico. O que esse gráfico mostra, né? A gente pegou os valores da arroba do boi gordo de São Paulo de 1954 até 2011 e corrigiu pelo IGPM, ou seja, a gente trouxe esses valores da arroba a poderes aquisitivos de hoje. Então, se a gente observar, né, da década de 70 até a década praticamente de 90, a gente teve uma arroba a poderes aquisitivos de hoje acima de R$150, né? A gente chegou em 1980 a ter uma arroba próxima a R$220, né? Por que eu estou dizendo isso? Hoje a gente está com a arroba variando na casa de R$90 a R$100 e acha que é um bom preço, mas se a gente comparar com o histórico, não é comum a gente se lembrar de épocas, né, que você vendia um boi gordo, você chegava a comprar 5 bezerros, é ou não é? Hoje, quando a gente consegue uma relação troca de 1 para 2,5, a gente comemora. E o impacto disso está demonstrado nesse gráfico, né? A gente, nesse período aqui sinalizado pelo gráfico, a margem sobre a venda era muito grande, né? O lucro, de fato, a fazenda dava muito dinheiro, né? A gente era comum de escutar nossos pais, nossos avós falar assim: não tem como não ganhar dinheiro com boi. E é verdade, né? A margem era muito grande, o lucro era muito grande. O que aconteceu, né? Com a estabilidade da moeda, né? Principalmente a partir de 94, a gente teve uma desvalorização do valor da arroba, né? E isso fez com que a margem sobre a venda, que antigamente a gente falava chegava a 50%, 60%, 70%, hoje quando a gente consegue uma margem sobre a venda de 20%, a gente já comemora, né? O outro ponto importante é que a partir de 94, né, com o plano real e com a estabilização, com a queda da inflação, uma compra, um negócio mal feito, ele é amargado profundamente. Por quê? No período de inflação,
Por mais que você fizesse uma compra de insumo, por exemplo, de sal, de vacina, acima do preço, ou uma compra mal feita, a inflação amanhã já consumia esse negócio mal feito, né? Hoje, a gente chega a ver em alguns setores até recuo de preço. Então, um negócio mal feito, ele pode ser amargado aí por todo o ciclo do processo. E por isso, né, que cada vez mais a gente está vendo que as empresas agropecuárias, elas precisam se profissionalizar. É o que a indústria já vem vendo, né? A indústria já vem fazendo há muito tempo, que a agropecuária ainda não implementou, e a gente precisa implementar, né? São ferramentas de gestão para que a gente tenha de fato profissionalismo dentro da pecuária de corte, dentro da agropecuária, né? Para que a gente possa trazer ferramentas que a indústria já usa há muito tempo para a realidade do campo, né? E o principal ponto, gente, que a gente vai debater muito nesse curso: o foco de qualquer atividade dentro da pecuária, dentro da agricultura, ou seja, ela qual for, dentro do campo, o foco tem que ser em um só: pensamento por hectare de área produtiva. Quantos reais por hectare de área produtiva ano esse negócio está me deixando, né? Seja ele em formato de aumento de patrimônio, aumento de rebanho, ou seja, em formato de dinheiro no banco, né? Mas eu preciso ter essa resposta. O meu objetivo final tem que ser sempre esse, e isso eu vou cansar de repetir no curso. A gente tem que começar a pensar em quantos reais eu quero que minha fazenda deixe por hectare de área produtiva. Porque com esse valor eu consigo comparar com outras culturas, com outras possibilidades do negócio, né? Falando em reais por hectare de área produtiva, a gente divide as fazendas que a gente atende em 5 níveis, né? A gente tem a base da pirâmide, né? Quando eu falo em base da pirâmide, gente, eu estou falando em 80% a 90% das propriedades rurais brasileiras de pecuária de corte, né? São fazendas que deixam até R$100 por hectare de área produtiva por ano. Gente, esse valor ele é muito pequeno se a gente comparar com culturas como soja, como milho, como a seringueira, como eucalipto. Então, até a própria cana, hoje a gente tem possibilidade de arrendamento de cana que passam de oferta de R$1.000 por hectare. Então, quando a gente fala numa pecuária de R$100 por hectare, obviamente a gente está falando de uma atividade de menor risco, mas mesmo assim é uma atividade com baixa remuneração por hectare de área produtiva. Bom, e a gente dividindo nesses 5 níveis, a gente conhece fazendas que ganham até 100, a grande maioria, né? Fazendas já com um nível de tecnologia que conseguem ganhar de 100 a R$200 por hectare, fazendas tecnificadas que ganham de R$200 a R$300 por hectare, fazendas com boa produtividade, boa eficiência que ganham de R$300 a R$400 por hectare de área produtiva ano, e fazendas que são exemplo, fazendas modelo com alta eficiência e ferramentas de gestão bem implantadas que ganham acima de R$400 por hectare. Como eu dei exemplo de clientes nossos que chegam a ganhar R$600 por hectare, né? Então, em qual nível dessa pirâmide o negócio de vocês está, né? Em qual nível da pirâmide o negócio que vocês estão gerenciando, que vocês estão conduzindo se enquadra? E é isso que a gente tem que focar, né, para analisar no diagnóstico e depois para conduzir o nosso planejamento, de qual para qual nível a gente quer ir, né? E a gente sempre vai trabalhar no planejamento, obviamente, o equilíbrio de fator produtivo, social e ambiental, né? Bom, agora falando especificamente do nosso trabalho, né, de como é a gestão na ótica da nossa empresa, que a gente vai falar no curso, a gente divide a gestão em 4 grandes etapas, né? A primeira grande etapa da gestão, que a gente chama, é onde estamos, né? Qual é a situação atual da fazenda? Qual é o ponto A da fazenda, né? Não tem como eu traçar meta, eu fazer planejamento estratégico se eu não sei meu ponto de partida. Como é que eu vou conseguir traçar uma meta de quanto eu quero faturar por hectare se eu não sei quanto ela faturou nos últimos 3 anos, né? Como eu posso traçar uma meta de desembolso por arroba produzida se eu não sei o meu desembolso por arroba produzida dos últimos anos? Então,
todo tipo de plano, todo tipo de projeto, ele tem que partir de uma referência. E essa referência é o que a gente chama de diagnóstico. É o nosso ponto A. É onde estamos, né? Onde a fazenda está situada. O que ela tem de bom? O que ela tem de ruim? Quais são as oportunidades? Quais são as ameaças? Depois que a gente já tem esse diagnóstico, a segunda etapa da gestão é aonde a gente quer chegar, né? Quais são as metas dessa fazenda, né? Qual o ponto B dessa fazenda? Qual a minha meta para os meus indicadores produtivos, para os meus indicadores financeiros, para os meus indicadores de desenvolvimento humano, né? Qual o grande objetivo, qual a missão do meu negócio, né? A terceira etapa que a gente vai tratar no treinamento é como a gente vai chegar nesses objetivos. Qual o plano, né? Como eu vou unir o ponto A ao ponto B? Qual a estratégia que eu vou utilizar para sair de um nível de produtividade A para o nível de produtividade B? É o que a gente chama de planejamento estratégico, né? E por fim, a última etapa da gestão que a gente trata no treinamento é o que devemos medir, né? Quais são os pontos importantes de mensuração para que a gente tome a decisão correta, né? De nada adianta também eu medir uma informação para que eu não tome decisão. A gente sempre fala, o controle ele só tem um objetivo, ele só tem validade se a gente tiver um objetivo claro, se a gente tomar decisão baseada nele. E dentro dessa quarta etapa a gente vai falar o que a gente tem que medir para saber se a gente está de fato no caminho certo, né? E só lembrando que a base, né, da nossa atuação de gestão, né, resumido o quadro anterior, é esse, né? Qual o nosso ponto A, né? Qual o nosso ponto A? Qual o nosso ponto A? Ou seja, né, onde a fazenda está situada produtivamente, financeiramente, com relação ao desenvolvimento humano. Qual o ponto B, né? Qual a meta que essa fazenda tem, onde ela quer chegar, qual a visão de futuro, qual a missão, né? Em quanto tempo eu vou demorar para atingir o ponto A, ponto B? Todo o planejamento ele é plurianual, ninguém muda uma fazenda de um ano para o outro, né? E acima de tudo, qual a estratégia que eu vou utilizar para sair do ponto A para o ponto B, né? Obviamente tudo isso regido, né, pelo acompanhamento, pelo ciclo PDCA, pelas ações corretivas, né? Bom, só para contextualizar, né, dentro do diagnóstico, a gente vai tratar os temas basicamente de levantamento de infraestrutura e potencial de produção, né? Qual essa fazenda ela tem a infraestrutura necessária, qual o potencial produtivo de acordo com a infraestrutura, né? O que a gente tem que avaliar na infraestrutura, o que de fato é importante, o que de fato muda o resultado de uma fazenda, né? Dentro do diagnóstico também a gente vai ver a questão do desempenho zootécnico do rebanho, né? O que é importante avaliar, qual a metodologia de cálculo, qual a maneira de avaliar os resultados, né? A gente também vai ver dentro do diagnóstico como calcular o custo de produção, perfil de desembolso e rentabilidade da fazenda, né? Os vários componentes do custo de produção, avaliar um perfil de desembolso, se está dentro ou fora do padrão. Hoje, com os clientes que a gente atende, a gente conseguiu montar um perfil de desembolso padrão para cada nível tecnológico, onde a gente consegue identificar o que está dentro e o que está fora da normalidade, né? Controle e eficiência gerencial é outra coisa que a gente tem que avaliar no diagnóstico, qual o nível de controle, qual a maturidade do controle que tem na fazenda, né? E qual a eficiência gerencial, qual a capacidade de liderança, qual a capacidade de planejamento que essa fazenda tem hoje, né? Além de tudo, fechar o diagnóstico com indicadores de desempenho de equipe, né? Como está o desempenho, como está a motivação, como está o grau de satisfação e, acima de tudo, como está a gestão de RH da minha fazenda. Então, esses 5 pontos são os pontos que a gente vai detalhar dentro do diagnóstico, né? Tratando cada um deles com o que é de fato importante para mudar a realidade de uma fazenda. Depois que a gente falar do diagnóstico, quando a gente estiver falando do planejamento estratégico, a gente vai tratar esses 6 pontos, né? A gente sempre começa o planejamento estratégico com as questões filosóficas, entendendo um pouquinho do porquê que a fazenda existe e qual a visão de futuro da fazenda. A fazenda nem sempre ela existe só para dar dinheiro, né? Ela tem outros objetivos além do resultado econômico. Então,
A gente entendendo a missão e a visão de futuro ajuda a gente a fazer as modelagens e a definir os rumos que a fazenda vai seguir, né? Depois disso, a gente vai ver métodos para estabelecer os objetivos estratégicos para mais de um ano, plurianuais, como ressaltei, e o seu desdobramento em metas e plano de ação, né? A gente vai ver que toda ação ela tem que ser desdobrada no que a gente chama de 5W2H. A gente tem que ter o que vai ser feito, quem vai fazer, quando vai fazer, como vai fazer, por que vai fazer e quanto vai custar, né? Sem um plano de ação claro, a probabilidade de acontecer é baixa ou nula, né? Além disso, a gente vai ver pontos importantes na elaboração de orçamento e fluxo de caixa, né? A gente vai ver a questão da importância do balanço, né, sintético para pelo menos 3 anos, né? Como desenvolver habilidades gerenciais nas pessoas-chave da fazenda e também dentro do planejamento estratégico a importância de ter um plano de capacitação permanente e desenvolvimento da equipe, lembrando que são eles que conduzem o negócio, né? E sem eles a chance de sucesso é muito grande. No monitoramento, né, a gente vai tratar temas como quais indicadores devem ser monitorados e o porquê vão ser monitorados e como vão ser monitorados. A gente começa tratando da parte mais importante, que é treinar a equipe de campo para coleta de dados. É muito comum a gente ser questionado por pessoas qual o melhor software de gestão, né? A gente sempre brinca que, na verdade, não existe um melhor software de gestão. O que a gente tem que focar é na coleta de dados eficiente a campo. Muitas vezes, se você tiver uma Ferrari, mas não tiver combustível, né, é melhor você ter uma bicicleta. Então, por isso que a gente fala, a equipe de campo bem treinada, né, para coletar esses dados é a primeira etapa de um controle bem sucedido. E a gente trata justamente isso, fichas de coleta a campo e assim por diante, né? Bom, depois dessa parte de fichas de coleta que a gente usa na consultoria, a gente vai falar a questão da importância do software e do treinamento do controlador, pontos importantes da sistematização do controle, né? E por fim, como a gente faz os fechamentos, né? Que a gente gosta de fazer sempre um boletim mensal, um relatório trimestral e uma reportagem anual de acompanhamento, né? E tudo isso sempre com consultas online e backups, né, que são importantes para que a gente não perca os dados da fazenda. Então, tudo isso a gente vai tratar dentro do monitoramento, né? E, para encerrar esse bate-papo com vocês, eu queria apenas reforçar, né, isso é uma coisa que a gente vai trabalhar bastante dentro do curso, que o agente de transformação dentro de qualquer negócio são as pessoas, né? Muitas vezes a gente busca a melhor tecnologia, muitas vezes a gente busca o melhor produto, muitas vezes a gente busca o melhor local e a melhor infraestrutura. Mas nesses 10 anos de consultoria que a nossa empresa tem, as fazendas que fazem a diferença são as fazendas que possuem uma equipe comprometida. São fazendas que possuem um líder à frente do negócio, né? A gente sempre, antes de fazer uma consultoria, a gente deixa bem claro para os nossos clientes que eles são peça fundamental para o sucesso do projeto, né? O projeto, muitas vezes, ele é desenvolvido por nossa empresa, mas quem executa é o líder da fazenda. Então, se a gente não tiver pessoas com alta capacidade, com alto grau de poder de motivar a equipe, de gerar valor para a equipe, a chance de sucesso do negócio é grande. Então, aqui está o grande ponto de transformação e a gente vai tratar desse tema dentro do treinamento. Para encerrar esse bate-papo com vocês que fala sobre o nosso curso de gestão, queria deixar uma mensagem final que a gente sempre diz nos nossos cursos, é que se a gente continuar fazendo o que a gente sempre fez, a gente vai continuar tendo o resultado que a gente sempre teve, né? É muito comum a gente não querer sair da nossa zona de conforto, porque toda mudança, ela gera insegurança, né? Toda mudança, ela tira a gente da zona de conforto, não é? E a gente tem que mudar, a gente tem que sair da zona de conforto, a gente tem que se adaptar para que a gente consiga evoluir o nosso resultado, né? Não tem outra maneira, né? Obviamente, se a gente conseguir utilizar ferramentas sólidas, se a gente tiver uma gestão eficaz,
essa mudança e esses riscos que a gente corre vão ser riscos calculados. E sempre que a gente corre riscos calculados, a probabilidade de insucesso diminui, né? Não é que ela não existe, mas quem sabe correr risco calculado geralmente consegue minimizar as intempéries do projeto, né? Bom, do mais eu queria agradecer a atenção de vocês e convidar todos vocês para participar do nosso curso de gestão da empresa pecuária, onde a gente vai poder tratar todos esses temas de uma maneira detalhada e poder tirar todas as dúvidas para que vocês de fato ajudem a evoluir a fazenda ao ponto de atingir o objetivo final dos donos, o objetivo final de vocês. Obrigado, gente, e até mais.